O homem não aceita a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o homem sofre por causa dos seus pecados. O problema do ser humano na Terra não é o pecado, não é. O problema do ser humano não é desemprego. O problema do ser humano não é Lula, não é Bolsonaro. O problema do ser humano não é a crise, não é o país, não é a política. O problema do ser humano é o pecado. Porque o ser humano, quando ele peca, ele está sob o jugo do pecado. E o pecado escraviza. Então a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você é liberto. E é qualquer verdade, não é? Toda verdade ela liberta. Não é só a verdade de Deus. Qualquer verdade. Por exemplo, política. Se você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus e o Espírito habita em você, fala para o seu servo. E todos a uma começaram a excusar-se, dizendo, né? Primeiro aqui e tal, que eles não quiseram vir, beleza. E o outro disse: comprei, tal. Vamos mais na frente. E voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então, por que Deus fala? Então, só voltando atrás um pouquinho, a grande ceia é a salvação. É uma festa. Que festa é essa? É a festa da graça. A graça de Cristo. O grande rei é o Senhor do universo. É Deus. O seu empregado, o seu servo, representa nós, nós somos servos do Senhor. Tem gente que diz assim, ó. Tem muita gente que fala, Deus fala na sua palavra: muitos me honram de lábio, mas o seu coração está longe de mim. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Você pode notar que o servo do Senhor saiu atrás. O servo mandou, Deus mandou, o grande rei, que é Deus, simboliza Deus, mandou o seu servo ir atrás dos seus convidados. E eles inventaram, cada um inventou sua desculpa. Não, eu não vou por causa disso, eu não vou porque eu casei, não vou porque eu comprei um terreno, não vou porque eu comprei isso, não vou porque eu comprei aquilo. Deus disse: então sai nas cidades, nas ruas, e chama os pobres, os humildes, convida. Aí convidou os pobres e os humildes, os aleijados, os coxos, os mendigos. Encheu a festa dele, que aos olhos humanos, né, aos olhos da alta sociedade, encheu a festa de gente horrorosa. Me desculpe a expressão, né? Que isso seria ridículo para um rico, né? Para um império, um milionário, né? Convidar mendigo para a festa, convidar pobres, né? Seria ridículo, seria sem lógica, sem racionalidade. Mas o que Deus fez? O que a Bíblia fala? Que Deus pegou as coisas loucas deste mundo, pegou as coisas fracas, as vis, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Deus usa coisas sem lógica, sem racionalidade. Deus usa nós, que ninguém dá nada por nós. Deus usa gente que você não dá nada. Deus usa coisas que você jamais teria coragem de usar. Por exemplo, Deus usou 4 leprosos para entrar no arraial dos sírios com as latas velhas amarradas nos pés, para fazer barulho, para eles pensarem que Deus confundiu eles. Foi a primeira vez que houve amplificação de som na história. Eles acharam que era um exército alugado contra eles e caíram fora, deixando ouro, deixando prata, deixando riqueza, deixando tudo, alimentos, cereais, utensílios, prata, dinheiro, tudo. Moeda, porque naquela era o dinheiro era moeda. Então, não tinha nota, né? Então, o que acontece? E os leprosos foram lá, comeram, se encheram a pança e ainda voltaram para o rei de Israel, que estava sitiado, estava cercado pelo exército inimigo, estavam passando fome, Israel estava num estado de fome, num estado crítico. O rei foi lá, aí ele chamou o rei e disse: ó, rei, fomos lá no arraial dos assírios atrás de comida, porque os leprosos estavam com fome, né?
Aí um dos leprosos até falou, não, eu acho que não é bom a gente ir não, porque se eles pegar a gente, eles matam a gente. Aí os leprosos falaram, ué, mas se eles não nos matar de... Se ele não nos matar, se ele nos matar, nós vamos morrer. Se ele não nos matar, nós vamos morrer de fome. Então, já que vamos morrer, vamos arriscar. Morrer pelo menos com a barriga cheia. Vamos entrar lá escondido. Entrar no arraial dos Sírios. Mas eles tinham as latas velhas amarradas nos pés. Que era as latas velhas era para avisar o povo. Era uma lei que o governo determinou que todo leproso, porque na época a lepra não tinha cura. Todo leproso tinha que avisar quando entrasse na cidade, que era para o povo cair fora. É igual o coronavírus. Ninguém quer chegar perto, né? Então, eles tinham que fazer um barulho, qualquer coisa. Era uma ordem, eles tinham que avisar. Não podia chegar no meio do povo sem avisar. Aí eles amarraram as latas velhas, né? Uns balangandãs, né? Dá-se o nome de balangandãs. Eles amarraram uns balangandãs, né? Nas pernas, nos tornozelos. E saíram a entrar no arraial dos assírios, atrás de comida dos sírios. E os sírios acharam que era um exército alugado contra eles. E eles caíram fora. Pois é, e aí Deus usa coisas sem lógica, sem racionalidade. Então o reino dos céus é assim, Deus chamou os mendigos, os pobres, os aleijados, os doentes, os miseráveis. Beleza. E ainda perguntou pro seu servo, e aí? Veio todo mundo? Ah, não, a galera tá toda aí, os pobretões estão todos aí. Os pobretões, os mendigos, os desprezados estão tudo aí na tua festa. Deus disse assim, cabe mais gente? Ele perguntou, cabe. Então vai lá e traga eles à força. Obriga eles a entrar na minha festa. Quem tiver na rua aí, pode parar. Se não quiser entrar, faz entrar à força assim mesmo. Isso aqui representa isso? Sabe onde eu quero chegar com essa palavra? É que nós temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. As pessoas... O que a Bíblia diz? O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho. Então tem muita gente que não gosta do evangelho, não gosta do crente, não gosta de orar. Ei, lá vem aquele crente. Ai meu Deus, não, lá vem aquele irmão. Ave Maria, não, aquele irmão é fanático. Não, eu não quero, eu já tô indo. Às vezes o crente chega num lugar, ele cai fora. Não, lá vem aquele crente. Demorou. Sabe quem é que está por trás disso? O diabo. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para eles não verem a luz do evangelho. Mas por que o diabo cegou o entendimento deles? Porque o inimigo não quer que eles sejam salvos. Primeiro, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando o homem conhece a verdade, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala assim, Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem anuncie, né? Então Paulo diz que se nós não clamarmos, até as pedras vão clamar. A Bíblia fala isso. Até as pedras vão clamar. Então o que acontece? O crente não pode se acovardar, não pode ser covarde no reino dos céus. Ele tem que pregar o evangelho. Paulo diz, pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Pregue insta, quer dizer, ele fala, insista no caso. Tem várias passagens que Paulo fala isso. Prepara-te como obreiro aprovado, que saiba manejar bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar, que quando alguém perguntar o porquê da razão da sua fé, no caso, quando a pessoa vem querer te envergonhar, ela que sai envergonhada, porque muitas vezes o diabo usa pessoas para querer envergonhar o crente, envergonhar o servo de Deus. Por exemplo, eu vejo outra coisa. Deus, ele é fiel. Ele quer que todos sejam salvos. Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Deus abomina o pecado, mas o pecador, ele ama. Aí alguém diz, irmão, mas eu não sou pecador. Você está falando que eu sou pecador? Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Um jovem se aproximou de Jesus e chamou Jesus de bom. Disse, bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus, a primeira coisa que Jesus falou assim, não me chame de bom. Eu não sou bom, bom é Deus. Jesus falou isso. Por que Jesus falou que não era bom? Porque Jesus estava humanizado. Ele se despiu da sua glória celestial e se materializou e habitou entre nós. Então, o que acontece? A Bíblia diz lá em Isaías que não há um justo sequer, não há sequer um, todos se extraviaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Efésios, no capítulo 2 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie.
Quando Jesus disse, Pai, está consumado na cruz, quando ele expirou e entregou o Espírito ao Pai, ou seja, na hora da morte, falar numa linguagem mais simples, na hora da morte ele orou, quando ele estava morrendo, ele falou assim, Pai, está consumado. Ou seja, concluí, terminei a minha missão na terra. A obra foi concluída, eu salvei o homem, Deus salvou a humanidade. Deus salvou o homem dos seus pecados. Deus salvou o homem da miséria, da fome, da nudez, da pobreza. Deus salvou o homem de tudo. O homem ainda vive debaixo, sob o jugo do pecado, se ele quiser viver. Por exemplo, claro que alguém diz assim, irmão, você está pregando uma coisa muito absurda. Deus salvou a humanidade toda? Como assim Deus salvou a humanidade? E por que existe injustiça? E por que existe miséria? E por que existe pobreza? E por que existe desigualdade social? Ora, existe por causa do pecado, porque o homem não aceita Jesus Cristo, o homem não aceita a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o homem sofre por causa dos seus pecados. O problema do ser humano na Terra não é o pecado, não é. O problema do ser humano não é desemprego. O problema do ser humano não é Lula, não é Bolsonaro. O problema do ser humano não é a crise, não é o país, não é a política. O problema do ser humano é o pecado. Porque o ser humano, quando ele peca, ele está sob o jugo do pecado. E o pecado escraviza. Então a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você é liberto. E é qualquer verdade, não é? Toda verdade ela liberta. Não é só a verdade de Deus. Qualquer verdade. Por exemplo, política. Se você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus e o Espírito habita em você, a Bíblia diz que Deus testifica com o nosso Espírito que somos de Deus. Então, aonde eu quero chegar? Nós, evangélicos, temos que votar em candidatos evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos, eles vão criar leis que não vão atrapalhar o reino de Deus na terra. Não vão criar leis injustas, não vão criar leis corruptas. Outra coisa, aí entra o Espírito Santo de Deus, o discernimento espiritual, para saber se aquele evangélico é fiel ou não, porque Deus também nos mostra, e Deus também nos dá o discernimento, e Deus também nos revela, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica o nosso Espírito que somos de Deus. Então, assim, nós não vamos cair nessa. Quando você tem a orientação do Espírito Santo, nós não vamos cair o povo agora acordou. O povo agora acordou, o povo brasileiro agora está acordando. Graças à tecnologia, graças à internet, as notícias chegam rápidas demais. Então, assim, o povo agora não está mais besta, não. Agora, quem quiser ganhar a política vai ter que se esforçar, vai ter que mostrar serviço. Porque daqui para frente, a coisa vai ficar estreita. Porque o cara não fez nada. Alguém pega aqui o celular. O cara tá na política, né? Tem 10 anos, 15, 20 anos na política. Aí tá lá, só ocupando o espaço. Aí não tá fazendo nada. Aí alguém pega um celularzinho aqui, ó. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Espalha tudo, ó. Deputado fulano de tal, tem não sei quantos anos na Câmara, no Senado, não aprovou uma lei. Não aprovou lei de ninguém, não criou nenhum projeto, não criou nada. Tá lá só enfeitando o banco. Rua, não voto mais nele. E aí o cara pega, joga na internet, acabou. Queimou o cara, queimou. Ele é quem se queima, não é ninguém queima ninguém. Quem se queima é o cara. Porque na verdade, existe um ditado que é verdadeiro, né? Como é que dá o nome? Contraface no argumento, uma coisa assim, né? Não me lembro direito dessa frase, né? Então não se argumenta contra a verdade. Quando a pessoa é veraz, quando a pessoa é verdadeiro, ela tem. A Constituição diz, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, assim, artigo 5º. Então, quando o cara ele é acusado que não fez nada, ele pode se defender. Ele pode procurar as redes sociais, a lei, a televisão, a mídia. Não, para aí, eu queria dar uma explicação aqui pro povo brasileiro. Ah, não, então vamos ouvir aqui o deputado fulano de tal, ele tem uma explicação a falar, não, é porque eu fui acusado aí de que eu não fiz nenhum projeto, e estão muito equivocado a meu respeito, tá aqui meus projetos, eu tenho vários projetos de lei, várias coisas, o projeto tal, o artigo tal foi aprovado por mim, eu naquela eleição lá, naquela aprovação, daquele negócio lá que ajudou o povo, eu tava junto, votei, porque hoje em dia é tudo registrado, a mídia hoje ninguém engana ninguém mais, acabou, não existe mais otário. Não existe gente. Hoje em dia o cara lança uma fake news na internet, o cara vai atrás para saber se é verdade ou não. Existe até sites que dizem se é fake news ou se não é. Entendeu? E um cara que é um pouquinho
mais instruído que acompanha, não todo dia não chama ninguém de burro, né? Mas o cara que acompanha um pouquinho as noticiárias, ele sabe quando é verdade, ele já mata logo, já discerne. Então é o seguinte: o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderarão dele, disse Jesus. E a Bíblia manda pregar a tempo e fora de tempo. Então, pregue o evangelho de Cristo, faça o ID de Jesus, busque a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Outra coisa, claro que quando eu falo forçá-los a entrar, é num sentido do crente pregar o evangelho e não desanimar, né? Assim, você está preparado para toda boa obra. Claro que tem locais que você não pode pregar. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, você não está sendo pago para pregar. A empresa não contratou um irmão, não contratou um missionário, nem um pastor. Ela contratou um funcionário que tem que produzir, né? A empresa vive, a empresa uma entidade com fins lucrativos. Ela tem que lucrar porque ela é capitalista e se ela não houver lucro, se não houver rendimento, não adianta. Aí vai haver demissão, vai haver corte, né? Mas Paulo diz assim: insta o tempo, pregue a tempo ou fora. Ou seja, se no tempo não dá para pregar, pregue fora do tempo. Sempre vai ter uma oportunidadezinha de você pregar, ou na hora do almoço, ou na hora de ir para casa, ou na hora da janta, ou no dia de folga, de maneira tal que o cristão verdadeiramente fiel a Deus, ele tem que ter comprometimento com o reino de Cristo. Ele tem que ser comprometido com o reino. Tem gente que diz assim: eu sou servo de Deus. Tem gente que pensa que ser servo de Deus é ser crente. Não, crente não. Crente todo mundo é. Crente todo mundo é. Até o diabo é crente. A Bíblia diz, o Tiago está dizendo lá em capítulo 1, até os demônios, capítulo 3, até os demônios creem que estremece. O demônio crê que estremece, mas não obedece. Entendeu? Então crente todo mundo é. A pessoa falar que é crente é uma coisa. Por exemplo, a pessoa ser crente é uma coisa. Se bem que hoje em dia existe o crente e o querente, né? Tem o crente e tem o querente, né? O que quer. Aquele que só aproveita, só vai para a igreja para receber, né? É o querente, não faz nada para Deus, não faz nada para ninguém, não promove o reino de Deus, não ajuda ninguém, não se mobiliza, não tem iniciativa, não faz nada. Mas existe o servo. Quem é o servo? O servo é aquele que trabalha para o reino. O servo é aquele que é obediente, é o fiel. O fiel, ele é obediente. O Senhor manda, ele vai. Deus diz: prega a minha palavra, ele prega. Deus diz: ora pelo fulano que está doente, ele vai lá e ora. Determina o milagre na vida dele, a cura, ele vai lá pelos olhos da fé. Então, assim, o crente fiel a Deus, o discípulo, aquela pessoa que faz o discipulado, ele tem 4 objetivos na terra: promover o reino de Deus na terra, combater contra o mal e o pecado, combater contra Satanás e seus demônios, preservar a santa doutrina da palavra de Deus. E é isso que é reino dos céus, é isso que é salvação, é isso que é pregação. Por que a gente prega? A gente prega porque o homem está indo a passos largos para o inferno. E a Bíblia diz que Deus vai requerer de nós o sangue. Por exemplo, eu tenho um amigo, eu nunca preguei para o meu amigo. Vivi 2 anos, trabalhava na mesma empresa, fiz churrasco, fiz isso, fiz aquilo, final de semana, festa, mas nunca falei de Jesus pro cara. Aí o cara morre. E aí ele morreu, perdeu a salvação. Um exemplo que eu estou dando. Deus vai requerer dele o sangue de mim. Deus. Tem muitas coisas na vida do crente que o crente não sabe por que ele passa, né? Às vezes, assim, por exemplo, eu conheço crente que vive uma vida derrotada. Uma vida de miséria, de pobreza, de não prospera, não vai para frente, só vive reclamando da vida. Nada acontece de novo na vida dele, mas ele não se mobiliza no reino de Deus. Ele não deixa Deus fazer a obra na vida dele. Só vive, tem um capotezinho, um bichinho no Nordeste chama de capote, né? Aqui chama guiné, né? Ele tem uma cantinha: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tem crente que anda assim, só anda com essa cantinha: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Porque nunca ele não se mobiliza, ele é egocêntrico. Deus não abençoa para viver egocêntrico, para ninguém viver. Você vê a pesca maravilhosa. Pedro disse: Senhor, pescamos a noite toda, mas e não pegamos nenhum peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ou seja, na hora de pescar não apareceu nenhum peixe, que era de madrugada. Pescaram a noite toda, não conseguiram pegar nenhum peixe. Já 9 horas da manhã, o sol alto, Pedro falou: Senhor, não é hora de pescar. Se à noite, que é a hora de pescar, nós não pegamos peixe,
Vamos conseguir pegar agora? Jesus diz, lançar a rede no mar. E eles disseram assim, olha Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Diz a Bíblia que foi tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, bota peixe, bota peixe, bota peixe, que teve que chamar outro barco. Chama outro barco. Sabe o que significa isso? É que Deus não abençoa para a pessoa viver egocêntrico. Deus não abençoa para você viver egocêntrico, não. Deus abençoa para você repartir, para você ajudar. E é em qualquer sentido. Estou falando não no sentido espiritual, material não, financeiro não. Ah, uma irmã da igreja tá ali precisando de ceia, de comida, não tem comida na casa dela. Aí eu vou lá e levo uma cestinha. Não é só, isso é bom, mas não é só isso não, é no sentido espiritual também. É no sentido de pregação. Quando eu paro minhas coisas, eu tenho que sair. Eu tenho negócios para fazer. Eu tenho projetos para fazer, eu tenho coisas, eu trabalho com internet. Eu trabalho com internet, eu trabalho em casa. Entendeu? Eu sou design gráfico, eu faço arte, eu faço computação gráfica, eu faço desenho, eu faço logotipos para a empresa, eu faço layouts, entendeu? Eu trabalho aí na rua, mas assim, antes de eu fazer o trabalho pro cara, eu faço layout, eu faço a arte final aqui no meu computador. No meu tablet aqui, eu tenho esse aqui é um tablet, que eu não estou falando do celular, o meu celular está carregando, tá lá dentro. Eu paro de fazer minhas coisas. Eu tenho aqui trabalhos para fazer agora, eu poderia estar trabalhando, fazendo minhas artes, porque tem até cliente me esperando o layout para eu poder executar o serviço, entendeu? Então assim, quando eu paro para fazer uma live para Deus, para o reino de Jesus Cristo, eu estou promovendo o reino. Aí depois eu ainda vou tirar esse vídeo da live, que isso aqui é uma live ao vivo. Eu ainda vou editar, vou cortar, vou legendar, vou jogar no meu canal que eu tenho no YouTube. Por quê? Porque lá vai ter pessoas que vão entrar lá no YouTube e vão ouvir. E tem alguém que vai precisar do que eu estou falando. Porque a palavra de Deus, ela é refrigério. E ela limpa a alma. E outra coisa, deixa eu falar aqui. Em todo lugar que eu morei, eu já morei em vários lugares aqui em Brasília. Em todo lugar que eu morei, eu ganhei gente para Cristo. Eu fui chamado de chato, de fanático, de crente. Fui criticado por pessoas. Ah, não, lá vem. Não, lá vem o irmão. O irmão. Fui chamado de fanático e tudo, criticado. Desde os meus 20 anos que eu sou evangélico. Mas tem um detalhe. Aonde eu morei, eu ganhei gente para. Aonde eu morei, existe crente. Aonde eu morei, ficou crente, que eu deixei. Filho meu na fé, discípulo. Aonde eu trabalhei, ficou crente. Aonde eu morei, na rua que eu morei, eu deixei crente. Aonde eu trabalhei, eu deixei crente. Aonde eu vivi, andei, deixei crente. E outra coisa, eu sou uma pessoa assim. Eu sou um ganhador de alma. E a Bíblia diz que cada alma que você ganha para Jesus, lá no céu, vai ser uma pedrinha na sua coroa. E eu tenho a certeza, eu garanto, com toda sinceridade, que no dia da grande colheita, da grande recompensa, a minha coroa vai estar cheia de pedra, porque eu já ganhei, é incalculável as pessoas que eu já ganhei para Jesus. Inclusive eu já ganhei a minha família quase toda. Alguns que não são ainda, porque está faltando ainda os ajustes, né? Falta ainda Deus ajustar, né? Mas já são evangelizados, a mensagem já está plantada. E a Bíblia diz o que? A palavra que sai da minha boca não volta vazia. A palavra que sai da boca, a palavra é como uma semente, ela é plantada, mas um dia ela vai dar fruto. Vai dar fruto, sim. E eu já ganhei pessoas para Jesus que eram terríveis. Já ganhei pessoas para Jesus que eram terríveis. Pessoas que eu mesmo pensei, nunca imaginei ver aquela pessoa servindo a Cristo. Nunca imaginei, não passava na minha mente. Você não, esse aqui não vai aceitar não. De coração. Esses do de coração é que é bom, que Jeová pega as pessoas que eu já ganhei para Jesus. Amém? Que Deus abençoe. E a honra não é minha, a glória não é minha, a glória é de Cristo. Eu vou ficando por aqui.